Olá, queridos, sejam bem-vindos a essa nossa conversa a respeito de como funciona o exame da OAB. Meu nome é Elizabeth Vido, sou professora já há muitos anos de cursos preparatórios para exame de ordem, também de concursos públicos, mas hoje a gente vai te contar um pouquinho da prova. Então, veja, a primeira coisa que você tem que entender é que, claro, o exame da OAB é o primeiro passo para você se tornar advogado. É um passo indispensável. Você simplesmente formado na faculdade de Direito, você não pode advogar. Então, você precisa ter sido aprovado no exame da OAB. E mais do que isso, ainda que o seu objetivo não seja o exame da OAB, é importante você perceber que o exame da OAB é pré-requisito para vários concursos. Então, mesmo você que claramente, olha, eu quero prestar um concurso público, você tem que ficar atento se aquele concurso não precisa da OAB como pré-requisito. Às vezes se exige um tempo de atividade de advocacia. Esse tempo de atividade de advocacia, gente, ele só pode ser obtido a partir da aprovação nesse exame. Agora, veja só, quem é que pode prestar esse exame? Esse exame ele pode ser prestado a partir do momento que você está matriculado no 9º semestre. Não precisa terminar o curso de Direito. Então, a partir do 9º semestre, você pode pensar nisso. O que você tem que saber? Você precisa se inscrever, daqui a pouco eu vou te passar as datas que podem ser alteradas, veja, não são datas oficiais, são expectativas. E você, ao se inscrever para uma prova de primeira fase, você tem direito a 2 provas de segunda fase. Como assim? Você presta a primeira fase, são questões objetivas, 80 questões objetivas, testes com uma alternativa correta. Então, você, num domingo, vai fazer essa prova. Se você conseguir 40 pontos ou mais, você é aprovado para a segunda fase. E qual segunda fase você vai fazer? Depende da escolha que você fez no ato da inscrição. No momento que você se inscreve, você já indica se você quer fazer civil, penal, empresarial, tributário, constitucional, administrativo, trabalho e você tem, claro, direito empresarial. Então, você tem aí várias áreas para você poder escolher qual é a área que eu quero prestar. O critério que você usa para escolher na segunda fase é a matéria de maior afinidade. Então, você analisa o direito material. Por exemplo, eu gosto de estudar direito do trabalho. Não é eu sei tudo de direito do trabalho. Eu tenho alguma experiência em direito do trabalho. Aí eu escolho essa área. Não existe, isso é mito, uma área mais fácil do que outra. Existe uma área mais fácil para você. Então, dentre as áreas possíveis, você escolhe no momento que se inscreve. E aí, mais ou menos um mês depois da primeira fase, você faz essa prova. Se você for aprovado, ótimo, sai a correção. E se você não for aprovado nessa segunda fase, você vai ficar atento a um novo edital de repescagem, é esse o nome mesmo. Você se inscreve, mas não tem que fazer de novo a prova de primeira fase. Você, então, já está, no momento que você paga essa inscrição, você pode fazer outra segunda fase. Então, vem comigo aqui, olhar na tela, vamos lá para a tela, olhar as datas. Veja, são datas estimadas. Então, por exemplo, nós temos uma prova que nós estamos imaginando para o dia 23 de janeiro. Então, quando deve sair o edital? Aqui, olha, 16 de janeiro. Quando sai esse edital, olha só, as datas, o período para inscrição, do dia 16 ao 23 de janeiro. A gente espera que a primeira fase seja dia 15 de março, a segunda dia 10 de maio. Então, veja, quando você se inscreve,
É aqui que você escolhe a sua segunda fase. Aqui na primeira fase é aquela prova objetiva, e aqui na segunda fase, a prova escrita na área que você escolheu. Agora, imaginando que você não passe, você vai ter que esperar o edital de repescagem, pagar a taxa, e aí você vai direto para a próxima segunda fase. Entendeu o que significa? Cada primeira fase de aprovação te permite duas chances. A primeira, segunda fase e a próxima, que é pelo edital de repescagem. Tá bom? Ah, não passei na primeira fase, eu tenho uma outra oportunidade. Veja, são 3 provas ao longo do ano. Então, nós estamos imaginando, olha, uma primeira prova aqui, olha, dia 15 de março, a outra em julho e a outra em outubro. Então, nós temos datas previstas para a primeira fase e, veja, mais ou menos um mês, às vezes um pouquinho mais de um mês depois, 1 mês e meio, a gente tem a segunda fase. Entendeu como funciona? Então, a primeira coisa que você precisa ficar atento, inclusive nas nossas redes sociais, porque nós sempre te avisamos, olha, saiu o edital, olha as inscrições, e quando sai o edital, a gente sempre te explica, olha, qual é o critério, como é que você faz para escolher, como é que você se inscreve, tá bom? Então, sempre tem um boleto, tanto no a primeira inscrição que você faz, quanto na repescagem, quando você quer aproveitar a sua primeira fase. Agora, veja, existem 3 provas ao longo do ano e eu só posso prestar uma prova se eu estiver no 9º semestre, a partir do 9º semestre. Perfeito. Agora, veja, a gente vai virar a tela, vamos lá na tela. Eu quero te mostrar, claro, eu não quero resolver essa questão, mas veja essa questão de empresarial que caiu no último exame. Gente, é sempre uma questão longa. Essa questão, por exemplo, ela misturou 3 contratos empresariais. E aí você vê um texto enorme, que eu não vou responder aqui para você, mas o que eu quero te mostrar com isso, olha só, é que a prova de primeira fase ela é uma prova cansativa. Então, você precisa estar preparado para ela. Primeiro, ela exige muito conhecimento de matérias que você teve, às vezes, no 2º ano de faculdade, no 1º ano. Então, você precisa saber essa matéria, você precisa de conteúdo e você precisa de treino. Então, nós aqui no Damásio, nós olhamos para essas 2 habilidades. O treino, que você precisa, conhecer essa prova, estar acostumado com esse tipo de questões e, claro, a exigência de conteúdo. Para você ter uma ideia, há muitos anos, quando já faço parte de cursos preparatórios há muitos anos, você não tinha uma preocupação tão grande com o conteúdo. Você podia até brincar mais nas aulas. Só que, com o tempo, a prova, ela de fato foi se tornando mais exigente. Então, hoje, é raro a matéria que o professor consiga usar a carga horária para brincar, para se distrair. Não, gente, conteúdo mesmo, porque isso é exigido na sua prova. Então, quando você pensa nisso, você tem que saber como que você está de conteúdo. Quer dizer, para saber o que eu preciso. É claro que se eu quero prestar a prova de março, eu tenho que pensar num curso específico que dê tempo para essa prova. Ah, não, eu quero um semestre para me preparar. E quem é que vai precisar disso? Gente, quem precisa de conteúdo. Você sabe como é que você fez sua faculdade. Você sabe, ou às vezes por uma dificuldade do professor, ou uma dificuldade sua, ou às vezes uma falta de interesse seu em algum momento, que você não estudou tudo que podia aquela matéria. Então, você sabe que precisa, portanto, de um reforço maior. É aí que você faz a sua escolha. Então, veja só, antes de eu te mostrar o que é que nós temos, a ideia é a seguinte, gente. Se eu quiser fazer uma prova sempre olhando para o próximo exame, e, gente, o próximo exame do momento que você estiver assistindo essa explicação.
Para eu conseguir me encaixar no próximo exame, o curso que eu procuro sempre é o intensivo. Sempre é. Agora, atenção, isso pode não ser suficiente para você? Pode. Se faltar muito conteúdo para você, o intensivo ele não consegue te dar tudo. Agora, se você quer um planejamento para a outra prova, ou seja, se você pode contar com um semestre de preparação, você vai procurar o curso extensivo. Se ele vai ser de final de semana, de dia de semana, isso a gente conversa daqui a pouco, porque existem várias formas para disponibilizar esse curso para você. Mas então, quando você vai procurar uma unidade Damásio, ou você entra no site, você já sabe o que procurar. O curso intensivo sempre é para o próximo exame. E para o curso intensivo, gente, a gente precisa de pelo menos 2 meses para esse curso. Senão a gente não consegue fazer uma revisão nenhuma. Por outro lado, quando eu falo num curso semestral, eu tenho aí 4 meses de preparação. Então, evidentemente, a carga horária é maior, evidentemente, a gente consegue dar um conteúdo maior. Agora, é importante essa clareza, sabe? Essa honestidade com o seu próprio conhecimento. Aí você fala, eu não tenho ideia de como eu estou. Gente, fácil, é só você fazer uma prova de OAB, pegar no site FGV, você vai ter acesso, vários eventos aqui do curso também são abertos, dissimulados, para que você faça e enxergue, gente, eu estou muito ruim, ou gente, eu estou ótima, preciso só uma melhoradinha aqui ou ali ou naquela matéria. Aí sim você vai pensar nessas preparações que são direcionadas, entendeu? Então, é isso que é importante você enxergar ao longo da sua preparação. Agora, pensando nisso, deixa eu te contar o que nós aqui do Damásio, nós pensamos em termos de curso. Olha, quando a gente fala intensivo, lembra que o intensivo sempre é para a próxima prova. Então, por exemplo, se você vai fazer a prova de março, você vai começar o intensivo agora, já em novembro. Ah, mas eu quero fazer em julho. Você vai ter um intensivo sempre logo depois da primeira fase, tá bom? Então, o fato é o seguinte, esse intensivo ele pode ser semanal, ele pode ser de final de semana. É claro que a carga horária é diferente. Semanal tem uma carga horária maior. Agora, você pode escolher o super combo. O que é isso? É um curso intensivo com conteúdo, mais um reta final. Reta final é uma revisão. E aí, qual é o melhor jeito para você assistir a aula? Bom, se você está aqui em São Paulo, nós temos as unidades presenciais, a unidade aqui paulista, a unidade Liberdade aqui no centro da cidade. Mas você tem também ele ofertado de forma telepresencial. Você tem online, você pode assistir, claro, com disciplina, porque precisa dar conta das aulas, mas pode assistir do seu escritório, do lugar onde você trabalha, da sua casa, você pode assistir às aulas. Aí é igual? É. E tem interação? Tem interação o tempo todo, porque nós aqui no curso, não só pela área do aluno você manda a sua dúvida, como todos os professores, eles divulgam nas primeiras aulas a sua rede social, seu Instagram, seu Twitter, para que você possa mandar a sua dúvida e para que a gente possa te ajudar. Então, a gente acaba tendo um contato super próximo com quem assiste a aula online. Não tenha medo por isso. Tenha medo, sim, aí é justo o seu medo, de você ter a disciplina, ou seja, não dá para assistir um curso online comendo sanduíche, assistindo TV, atendendo o telefone, não. Você tem que fazer do seu ambiente, pode ser o ambiente do trabalho que você está usando um intervalo para fazer isso, horário de almoço, ou da sua casa, um ambiente, e um ambiente não quer dizer uma sala, não quer dizer nada físico, tá bom? Eu posso fazer isso, gente, você está numa praça, se eu tiver internet, está resolvido. Eu
tenho que estar atento, eu tenho que estar prestando atenção inteiro fazendo aquilo, porque senão eu não vou assimilar nada. Eu tenho que entender que isso não é um filme que eu estou assistindo, e tudo bem se eu não entender algumas partes, porque eu vou perguntando para quem está assistindo comigo, você entendeu isso? Aí a pessoa fala, mas você não viu que aconteceu tal coisa? Não, você tem que estar inteiro assistindo. Então, a modalidade melhor é a melhor para você. E dá para assistir no ritmo de aula que é sempre acelerado, né? Mas é claro que aí o online te dá essa facilidade, porque quando a gente está falando, explicando, mostrando no quadro, e você não teve tempo de anotar, você consegue pausar, você consegue parar para poder assistir de forma cuidadosa. Tá certo? Vem comigo agora, olha só. Eu estava te mostrando, então, a ideia do intensivo. Quando que você pensa nesse curso? Quando você quer prestar a próxima prova. Agora, além do intensivo, eu quero te mostrar o extensivo, tá bom? O extensivo, olha a diferença da carga horária de semana e de final de semana. Final de semana é sábado, tá bom? E mesma coisa, você tem o extensivo que pode ser cumulado com o OAB na prática. O que é esse OAB na prática? Questões de exame de ordem resolvida pelos professores. Então, veja, é disponibilizada uma carga horária a mais de questões para que você consiga rever. Em todos eles, gente, em todos eles, você tem caderno de questões desafio. Ou seja, o que é isso? Toda aula se resolve uma questão. Você tem simulados presenciais e online no formato da prova OAB. É claro que se você faz presencial é no caderno mesmo, mas dá para fazer virtualmente? Dá. Existe toda uma maratona de OAB que são eventos que a gente vai fazendo, tanto em rede social, como eventos próximos à prova. Start, OAB, você vai ouvir esses nomes, não é? Dia Damásio, são eventos que vão se somar a essa preparação. E que mais? Sempre tem um material de apoio. É claro que não substitui a sua anotação, mas ajuda você a ter um foco. Gente, isso daqui, olha, é uma das coisas que eu mais gosto. GPS da prova. Como assim? Em cada matéria, você vai saber quais são os temas de maior incidência. Então, por exemplo, empresarial, você vai saber que recuperação de empresas cai em quase toda a aula, toda a prova, perdão. Você vai saber que título de crédito cai em toda a prova. Então, com o tamanho da incidência, você pode direcionar os seus estudos de forma mais adequada. E, além de tudo isso, olha aqui os estudos dirigidos, que são temas que a gente coloca questões com gabarito para forçar você a ter aquele estudo direcionado. Então, gente, é tudo isso junto que te prepara para o exame. Agora, é claro que você que já teve algumas experiências e sabe que a prova é difícil, o quanto é importante você entender que vai ter que virar a página em algum momento para recomeçar. Porque você sabe que o exame de ordem é uma prova cansativa, algumas pessoas sabem a matéria, mas não conseguem se comportar na prova de forma tranquila. Isso é muito comum. Como é que a gente vai fazer, então, para chegar no dia da prova e enfrentar essa prova com tranquilidade? Gente, depende do seu estado de espírito, não é? Mas o que me faz ficar com tanto medo? É o medo daquilo que eu não sei. Então, quanto mais eu me preparo, eu chego para essa prova inteiro. Eu quero usar uma comparação que facilmente você vai entender. Se alguém pedisse para que eu agora, nesse instante, corresse 10 quilômetros, e eu falasse, tá bom, eu vou correr. Eu ia correr, gente, mas eu ia ficar toda suada. Eu ia pedir que Deus me levasse inúmeras vezes. Meu coração ia disparar. Eu ia achar que eu ia morrer. E por que eu estou fazendo todo esse drama? Gente, simples, eu não corro. Então, isso para mim seria algo, um esforço demasiado para aquilo que eu estou acostumada. Tem pessoas que correm 10 quilômetros, gente, se tiver passado maquiagem, a pessoa ainda está maquiada. Ela faz isso com a maior tranquilidade.
Mas ela conseguiu fazer isso com tranquilidade porque estava treinando, porque estava se capacitando. Se você faz a prova da ordem sem esse treino, é capaz que você saia do dia da prova exatamente como eu sairia de uma corrida de 10 quilômetros, pedindo a Deus que te leve, sem saber onde está, não sabe nem qual é o seu nome, de tão cansado, exausto que você faz. Então, é essa preparação toda que a gente faz junto. Até no simulado, a gente te orienta, olha, o que leva para comer, o que leva para beber, que momento parar, por onde começar, e quando dá branco, o que eu faço? Quer dizer, por um lado, a nossa especialidade de anos e anos e anos é preparar o conteúdo para você. Com aulas dinâmicas, com aulas que revêem temas mais importantes, é verdade, mas também te preparar para esse momento de preparação física e emocional, que é a prova da OAB. Então, desde o que levar, desde te lembrar do documento, da cor de caneta, do que não pode ser usado, e a mesma coisa para a segunda fase. Além de treinar conteúdo, que material que eu posso usar, o que eu posso ou não grifar num código, que tipo de marcador de texto eu posso usar. Gente, todo esse conhecimento da prova que nós temos, nós compartilhamos com você. Então, no momento que você é aprovado, essa alegria, essa vitória, ela é sua, mas a gente não tem jeito, a gente não tem como não se alegrar, não ficar com o coração cheio, enorme, por ter participado desse momento. E sabe uma coisa incrível que o curso preparatório da OAB faz? Ele faz com que muitos de vocês vão experimentar isso, descubra uma capacidade de se testar, de se superar. Porque, veja, você não está concorrendo com alguém, é só com você. A pontuação é sua, de se superar, de estudar de uma forma disciplinada, não porque eu tenho uma prova amanhã, mas porque eu tenho uma prova daqui a um mês, então eu tenho que estudar todos os dias. Essa disciplina, e claro, esse estudo que vai ser diferente se você trabalha o dia inteiro, e tem só a noite, tem só o final de semana, tem a tarde, é diferente para cada pessoa, mas essa disciplina que você vai adquirir, isso vai ser útil para a tua vida toda. Não só para amarrar todo esse conteúdo da faculdade, que a gente foi estudando tudo separadamente, agora a gente estuda junto. Então, te dá uma visão muito mais ampla do que você fez. E até para você escolher quais portas, quais caminhos essa aprovação na OAB vai te levar. Nós temos ex-alunos com trajetórias incríveis. A sua, a gente só vai saber daqui a um tempo, mas eu consigo imaginar, né, que incrível história você vai fazer. Milhares de portas são abertas para você percorrer a partir dessa finalização, desse fecho, porque passar na OAB é o fecho da faculdade de Direito. Então, você passa na OAB para, a partir daí, eu vou para a advocacia, eu vou estudar para a magistratura, que cursos eu preciso fazer? O passo 1 é aqui. É a aprovação na OAB. E, claro, todo o estudo que você está tendo aqui, você vai usar sim. Vai usar no escritório, vai usar num concurso público que você vai precisar também dessa disciplina, também estudar com dedicação, tá bom? Então, tudo isso junto te deixa preparado. E gostou de saber dessas coisas? Pois então, toda vez que sair um edital, fique atento às nossas redes sociais, porque a gente sempre explica rapidamente o edital, até que dia você se inscreve, como que faz, como que não faz. E fique atento a essas datas que nós estamos esperando. Março, julho e outubro são as datas de prova. E, normalmente, um mês antes, um pouco mais de um mês, a gente tem o período de inscrição. Por exemplo, para a prova de março, a inscrição agora em janeiro. É a nossa expectativa. Vou até voltar aqui para você ficar atento a essas datas. Olha, para a prova de março, é provável que a inscrição comece em janeiro, então seja em janeiro, final de janeiro. Para a prova de julho, a inscrição aqui em maio. E para a prova de outubro, a inscrição em setembro.
Essas datas podem ser alteradas, mas, gente, não vai ser uma alteração radical, não. É uma alteração de uma semana para mais, uma semana para menos, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade de conhecê-los. E se você tiver uma dúvida, anote aí minha rede social, @ElizabethVido. Os meninos aí da técnica vão colocar já no GC, @ElizabethVido, tanto no Instagram como no Twitter. Você pode, a qualquer momento, mandar sua dúvida. A nossa relação ela é realmente muito próxima. Olha, tá, é tudo junto, tá? Do jeito que está aí, dando a impressão que é separado, é @ElizabethVido, tá bom? @ElizabethVido com S. Vou escrever aqui no quadro. Tá aqui o endereço, anotou? @ElizabethVido, tem alguma dúvida? É só mandar, combinado? E eu respondo rapidinho para você. Obrigada pela sua paciência e pela sua atenção. E a gente se encontra por esse caminho. Até mais. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês para falarmos aí sobre a nossa carreira de advogado. Tenho a honra de estar aqui com meu amigo Paulo Peixoto para bater um papinho aí com vocês sobre essa carreira belíssima que é a advocacia. Né, Paulo? A gente conversava aqui antes de estarmos online aí com vocês sobre quão importante é esse tipo de iniciativa do curso Damásio, de mostrar para vocês um pouquinho cada uma das carreiras, não é? O que significa ser juiz, o que significa ser promotor de justiça, o que significa ser advogado. E o que nós faremos aqui é colocar para vocês, e essa é a ideia do curso, sem muito romantismo e sem exagerar as delícias e as dores da profissão de advogado. Eu começo, Paulo, fazendo uma pergunta para você. Na sua carreira, isso é uma pergunta que os alunos sempre fazem para a gente, né? Qual foi o momento que você decidiu que você queria ser advogado? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornada de Carreiras. Então, essa é uma pergunta interessante. Quando alguém, ou no meu caso, quando eu decidi ser advogado? Importante esclarecer para vocês que o momento em que eu resolvi ser advogado foi após o término, após a conclusão da faculdade. Durante todo o meu curso de Direito, eu acabei estagiando em órgãos públicos. Então, eu não tive tanto contato assim com a prática da advocacia. Eu comecei a desenvolver essa prática justamente após o término da faculdade. Então, eu cheguei naquele momento, naquela dúvida, bom, me formei, passei no exame de ordem, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu comecei a distribuir currículos, procurar escritórios, foi quando eu comecei, de fato, a advogar. E é justamente no momento, na própria atuação, no dia a dia, que eu comecei a gostar de advogar. Eu comecei a dizer, bom, analisando, fazendo petições, indo a audiências, sustentações orais, que, de fato, eu peguei o gosto pela coisa. Então, hoje, eu tenho esse orgulho de ser advogado e realmente gosto de atuar como advogado. Poxa, que legal. Logo que eu estava na faculdade, aí meus pais perguntavam, o que você vai querer fazer, né? Eu dizia, poxa, principalmente para minha mãe, eu dizia, eu quero ser professor e quero ser advogado. Minha mãe dizia, filho, isso não dá dinheiro, isso não dá camisa, presta um concurso público. E concurso, por vocação, eu acabei prestando concurso público, fui procurador de um município aqui pertinho de São Paulo, mas eu sempre gostei da iniciativa privada. E fiquei um longo período na carreira, fiquei 6 meses. Acabei pedindo exoneração e acabei saindo. Eu, diferente de você, eu sempre tive meu próprio escritório, porque, como eu te disse, eu fui procurador municipal, lecionava bastante, e aí, quando eu pedi exoneração, eu falei, quer saber? Eu vou montar a minha banquinha, vou advogar, e acabei me tornando sócio do Simão, foi professor aqui do Damásio há bastante tempo. Somos sócios há 10 anos. E aí, advogando fundamentalmente no direito privado. No começo da carreira, quando eu era procurador municipal, eu advogava bastante no direito público, claro. Sim. Mas agora exclusivamente no direito privado. Que área que você atua, Paulo? Eu atuo basicamente na área de direito público,
com pareceres de direito constitucional, também faço processo administrativo e um pouco de tributário, mas eu fico mais nessa área mesmo do direito público constitucional, os remédios constitucionais, trabalhando bastante com esse tipo de ação. Eu converso muito com os alunos e os alunos dizem assim, poxa, Abunazar, ser advogado é muito difícil? Então vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. E eu falo isso muito a sério com vocês, né? Vocês estão num curso, assistindo aulas, tendo acesso, ainda que pela primeira vez, a um curso de ponta, que é o curso da Amasio. Então, quando vocês têm aulas com os nossos professores, vocês, de fato, têm aulas com professores que estão muito bem posicionados. Felizmente, isso é uma verdade, nós não podemos negar. Agora, eu sempre alerto aos alunos da graduação, etc., para não caírem no canto das sereias de alguns professores. É muito comum, não é, Paulo, que os nossos colegas advogados ocupem as salas de aulas e digam aos alunos quão bela é a profissão de advogado, que maravilha que ela é, como ela é lucrativa, como ela é vantajosa. E a verdade não é assim. Na verdade, não é assim. A profissão do advogado ela é uma profissão muito, muito dura no começo, principalmente nos tempos atuais, em que nós temos uma concorrência gigantesca no meio jurídico, né? Vocês todos sabem a quantidade de bacharéis que se tornam advogados por ano. É um número muito alto. Mas, Bunazar, há espaço ainda para a advocacia? Claro que há espaço. E aí eu queria conversar um pouquinho com o Paulo. Paulo, na tua experiência, embora você seja consideravelmente mais jovem que eu, na sua experiência, o que você acha que são, qual é aquele diferencial, ou quais são aqueles diferenciais que, na sua opinião, são importantes para o advogado? Como você bem pontuou, Bonazar, realmente, a advocacia não é fácil, não é simples, exige muita, mas muita determinação. Eu acredito que determinação é um ponto importante, fundamental, pois o advogado precisa correr atrás. Acho que essa é a expressão que melhor resume a atividade de um advogado. Correr atrás das coisas, correr atrás do processo, entender como funciona a lógica, não esperar as coisas acontecerem e simplesmente correr atrás, buscar a solução para o cliente, entender o caso do cliente, toda a operação que ele realiza e, com isso, você, tendo esse conhecimento, você pode consultá-lo melhor, você pode dar o melhor parecer, você então pode oferecer a melhor resposta para aquilo que ele precisa e, com isso, exercerá bem a advocacia. Você tem toda a razão. Eu tenho um velho livro que eu gosto muito, do Correia Teles, chamado Doutrina das Ações. E ele diz lá uma coisa que é importante, ele diz assim, não pense que mal saídos dos bancos das escolas já estão prontos para advogarem. Não é assim. A advocacia é uma profissão que exige experiência. Poxa, Bunazar, mas como é que eu vou ter experiência se eu não advogar? Por isso que é sempre importante conversar com os colegas mais velhos, entender a diferença entre o direito dos livros e o direito dos tribunais. Não dá para um advogado consultar um cliente, ser consultado por um cliente e, me perdoe uma expressão, aspas, vomitar na cabeça do cliente tudo aquilo que aprendeu nos livros escolares. Conhecer o direito do ponto de vista científico, o que nós dizemos de o direito dogmático, aquilo que os autores dizem, não é que é importante, é fundamental. Mas a prática do advogado vai muito além disso. É fundamental que o advogado, além disso, conheça a posição dos tribunais relativamente àqueles temas. Então, não adianta dizer, olha, todos os autores dizem A. Se o tribunal disser B, o que importa para o seu cliente, não estou falando como professor, estou falando como advogado, o que importa para o seu cliente não é o posicionamento da doutrina, é fundamentalmente o posicionamento da jurisprudência. Então, é importante que você conheça isso para não aconselhar o seu cliente em lide temerária. Eu não sei, Paulo, se você já funcionou no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.
é muito comum, eu funciono como assessor do Tribunal de Ética e Disciplina aqui no Estado de São Paulo. É muito comum que nós vejamos advogados sendo representados por aconselharem lides temerárias. E é muito triste quando nós analisamos e concluímos que o representante tem razão. O advogado não tinha nenhum preparo para fazer aquilo. E eu vou falar uma impressão que eu tenho, e eu não sei se você compartilha dessa impressão, que eu, conversando com alguns advogados mais velhos, é bastante generalizada. Pessoal, se eu pudesse dar uma dica para vocês, muito importante. Bunazar, o que eu preciso fazer para ser um advogado com chances de sucesso? Eu diria uma coisa para vocês. Antes de mais nada, invista no seu português. Invista no seu texto escrito e no seu texto falado. É muito triste quando nós lemos peças de advogados ou assistimos às sustentações orais com erros graves de português. Se você não tem um bom português, você não consegue estruturar bem as suas ideias. E você não consegue passar para o julgador a mensagem que você quer. O que você acha disso, Paulo? Não, esse assunto é fundamental. Conseguir concatenar bem as ideias, conseguir juntá-las para colocar numa petição de forma clara e objetiva, que hoje é um diferencial, você fazer uma petição clara e objetiva. O que nós tínhamos antigamente, aquelas petições de 50, 70 páginas, cheias de jurisprudência e citações doutrinárias, ao meu entender, hoje não tem mais cabimento. A petição tem que ser objetiva. Quem tem o direito consegue demonstrar de forma bem clara e rápida. Então, não é óbvio que não é uma petição rasa, sem fundamentação, mas é uma petição concisa, em que o advogado expõe de forma bem adequada aqueles fundamentos que vão dar, então, ensejo àquela pretensão do seu cliente. Eu vou falar uma coisa para vocês que é brega, rigorosamente brega, mas é o tipo da breguice que precisa ser dito porque ela é verdadeira, não é? Quando nós estamos na faculdade, conversamos com os professores, o advogado é o primeiro juiz da causa, não é? Você vê o Rui Barbosa e fala isso, o advogado é o primeiro juiz da causa. Isso é brega, mas é a mais absoluta verdade. Pessoal, e aí eu quero explicar para vocês uma coisa da vida real e dizer para vocês que vocês precisam resistir a essa tentação, e não é fácil. Quando o cliente chega no seu escritório, pouco importa se o escritório é teu ou se você trabalha no escritório. Você tem autonomia e cabe a você avaliar o direito do teu cliente. Ele narra o problema dele, ele diz, doutor, o que eu quero é isso. Cabe a você a coragem de dizer, olha, eu sinto muito, você não precisa ser mal educado, não precisa ser grosseiro, eu sinto muito, mas o senhor, a senhora, não tem o direito de exigir isso. O direito aqui não está do lado da senhora. Então tem que ter coragem de dizer isso. E por que eu digo coragem, Paulo? Porque olha só, o que eu vou falar, e me desculpem a franqueza, sou até um pouquinho hipócrita. Por que um pouquinho hipócrita? Porque eu sou um advogado que já tem alguma estrada, não é? Eu me tornei advogado em 2004, então já faz aí um tempo, tenho meu próprio escritório, sou professor, não é? Sou professor de uma instituição como o Damásio, que é respeitadíssima, não é? Então, é fácil para mim recusar um cliente? Não. É sempre ruim recusar um cliente. É menos uma prestação de serviço, é menos um caso, são menos honorários. Mas, se eu recusar um determinado cliente, isso não fará falta na mesa da minha família. É muito problemático quando nós temos hoje, Paulo, advogados recém-formados que precisam sobreviver da advocacia e não podem se dar ao luxo de recusar um cliente. Então, é importante que vocês entendam que a advocacia imporá a vocês certas renúncias. Uma dessas renúncias é justamente essa de ter a isenção de ânimo, se é que eu posso usar essa expressão, de ter a coragem de recusar uma demanda quando ela for temerária. Por quê? Porque se você ficar conhecido no mercado como advogado
que advoga qualquer causa, que coloca no tribunal qualquer bobagem, isso é um tiro que sai pela culatra na sua carreira. E eu entendo a posição do jovem advogado. Poxa, Bunazar, se eu não pegar esse cliente, eu estou ferrado, eu não tenho como trabalhar. Eu sei que é difícil, mas você precisa saber que você terá de enfrentar isso e você terá de saber dizer não, por mais difícil que isso seja. O que você acha disso, Paulo? Olha, esse ponto que você tocou é essencial porque o advogado, hoje, também tem que zelar pela sua reputação, pelo seu nome. Então, ficar conhecido, como o Bunazar colocou aqui, como aquele advogado que atua em todas as causas, atua de forma temerária, pegando qualquer causa sem que tenha qualquer fundamento, porque não fez justamente essa renúncia ou não barrou o cliente dizendo, cuidado, esse tipo de causa que você está querendo levar em juízo não é uma causa que irá prosperar. Então, você deve zelar pelo seu nome, deve tomar cuidado. Então, é fundamental que você, se deparando com uma situação como essa, ponha a mão na consciência, pense, exponha os fundamentos ao seu cliente e, se de fato entender que não vale a pena, recuse aquela causa. Com certeza, fazendo uma boa atuação, aparecerão outros clientes. Exatamente. Isso que é importante, né? A atuação boa, a atuação adequada se espalha e, com isso, novos clientes surgirão. Exatamente isso. E, certamente, alguns de vocês estão pensando, ou até mesmo dirão, se eu não pegar, outro pega. É melhor que outro pegue. É melhor do que você se meter em uma enrascada. Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês, pessoal. Eu tenho um amigo meu, finado, faleceu muito moço, ele faleceu com menos de 40 anos, o professor Luciano Camargo Penteado. Num dos livros dele, sobre direito das coisas, na minha opinião, o melhor livro sobre o tema que nós temos na atualidade, o professor Penteado disse uma coisa que ele tem toda a razão. Ele disse assim, o direito é labor de joalheiro. Ele parafraseou o Manuel Bandeira. É labor de joalheiro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Há quem pense que esses 5 anos que passam voando na faculdade são suficientes para que nós nos tornemos bons advogados. Lê do engano. Não são suficientes. O direito, ele é um instrumento da vida social. A vida social, os senhores e as senhoras sabem tão bem quanto nós. A vida social é cada vez mais dinâmica, o que impõe um direito cada vez mais dinâmico. E quando eu falo direito, eu não falo leis, não estou falando de leis. As leis mudam a toda hora, isso é verdade. Principalmente na tua área, né, Paulo? É uma loucura, esse tanto de decreto, regulamento, sim, portaria. E tem que saber isso, porque no meu campo, vem comigo aqui só um pouquinho, no meu campo eu tenho lá o direito civil. Putz, o Código Civil de 1916 mudou em 2002, e praticamente o mesmo direito. O Código de Processo Civil, 59, 73 e agora 2015. Agora, e no teu campo? Não, em direito público nós temos uma quantidade imensa de normas. São regulamentos, são decretos. Em tributário, por exemplo, tem uma infinidade de normas municipais, estaduais, federais. Então, realmente, isso demanda um conhecimento, uma análise e uma atualização. Você tem que ficar muito, mas muito atualizado. Todo dia sai alguma novidade, todo dia sai algo novo que pode mexer, pode atuar com aquela operação do seu cliente. Então, você tem que repassar para ele, já tem que antever. Bom, essa alteração aqui, já que afeta a operação do meu cliente, o que eu vou propor para ele? Eu consigo mudar alguma coisa que vai trazer um benefício para ele? Então, é nessa linha, a gente tem que ficar muito atento. Pegando o gancho até, Bunazar, daquilo que você falou, dessa citação, eu costumo brincar, embora os meus colegas achem também um pouco brega essa expressão que eu utilizo, mas eu falo que o advogado hoje, ele tem que fazer um trabalho artesanal. É um trabalho artesanal, partindo ali da matéria-prima, que no caso são as palavras, são as normas, e conseguir atingir, fazer um produto final, mas um produto de qualidade. Então, se você atuar com base em tudo isso que nós temos, e, óbvio, investindo no seu conhecimento também,
Não basta só, eu sei, tem a lei, tem o Código Civil, tem as normas. Não. Todo dia tem atualização, investindo no seu conhecimento, no português. Também advogado precisa, hoje, a manejar instrumentos com relação à parte empresarial também. Ter um escritório de advocacia, hoje exige ferramentas de negócio, ferramentas gerenciais, e tudo isso compõe aí essas ferramentas que te ajudam na atuação. Então, é muito importante que o advogado consiga captar tudo isso para fazer um bom trabalho. Às vezes os alunos falam assim, Bonazar, o que você acha melhor para a gente aprofundar o conhecimento? Mestrado, doutorado? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou mestre e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito Largo São Francisco. O mestrado e o doutorado são para a advocacia? Não. Mestrado e doutorado servem para a sala de aula. São cursos acadêmicos. O que eu recomendo para o advogado? Cursos de pós-graduação, lato sensu, especializações. Quando eu leciono nas especializações, Paulo, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, aqui nós faremos um aprofundamento teórico fundamentalmente voltado para a prática. Então, a pós-graduação lato sensu é muito interessante para o advogado no início de carreira. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês que é problemática, não é? O advogado não pode sair fazendo propaganda comercial, o Estatuto de Ética é super chato com a propaganda, com a publicidade do advogado, e deve ser mesmo. Por quê? Porque a advocacia não é uma prestação de serviços qualquer. Então, como que nós, advogados, vamos falar aqui, Paulo, Sim. no frigir dos ovos, né? Como que nós, advogados, fazemos propaganda? Como é que você se vende, Paulo? Vejam, como eu disse no início, é algo que o bom trabalho acaba refletindo. Então, você atuou com um determinado cliente, no boca a boca, vamos usar uma expressão mais popular, é o que ele vai contar para os familiares, ele vai contar para os amigos e vai te indicar. E, ao te indicar, você tem uma grande chance de fazer um novo trabalho. Então, esse acho que é uma grande vitrine que o advogado tem, é o famoso boca a boca. É isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é importante ter um bom boca a boca, é importante, se você tiver o teu escritório, ter um site que traga as informações sobre quem é você. Pessoal, sabe o que é muito legal? Para você conseguir os seus clientes de maneira honesta, transparente, fazer com que as pessoas saibam que você é advogado. Fazer com que as pessoas saibam que você atua naquela determinada área. E o que é mais importante, resistir à tentação do generalismo. Por quê? Porque, olha só, eu contei aqui para vocês, eu advoguei na área do direito público, eu era um excelente aluno em direito administrativo, tive uma atuação durante um tempo importante na procuradoria. E eu pergunto, será que eu tenho condições hoje de advogar um processo licitatório, por exemplo? Não tenho. A última vez que eu estudei esse tema foi lá na Lei 8666 de 93, comentários lá do professor Marçal, Justen Filho, uma edição que hoje em dia já não deve ser nem por aquela editora mais. Então, vejam, por que eu estou dizendo isso? Porque quem quer abraçar o mundo faz um mau serviço. Então, é claro, turma, principalmente se você está no interior. Principalmente se você está no interior, cidade pequena, o advogado tem que ser advogado civilista, tributarista, trabalhista, até mesmo atuando na área criminal. Sabe uma dica que eu dou, muito importante para vocês? O serviço de assistência judiciária, aqueles convênios com a OAB. Por que isso? Porque é uma grande escola. Eu não tive ocasião de fazer, então eu não estou falando por experiência própria, mas eu já indiquei isso para vários alunos e eles sempre deram um feedback muito legal. Ou seja, se vocês puderem atuar nesse convênio, primeiro que vocês aprendem muito. Segundo, que é uma fonte de clientela para quem está no início da carreira. O que você acha disso, Paulo? Sim, embora eu também não tenha participado desse serviço, vejam, todos os colegas que eu conheço que participaram, realmente, eles narram que é uma experiência sensacional, você aprende muito,
São vários casos, várias situações que justamente põem à prova o seu conhecimento, buscar a melhor solução. Então, se você tiver essa oportunidade, a minha dica é faça. Então, aproveite esse momento que você está na faculdade, experimente as várias áreas, conheça, para que você possa, ao concluir, escolher enveredar por aquela que você entende ser a mais adequada, que esteja mais de acordo com com as suas afinidades e tudo mais. Eu recebi, esses dias, uma ex-aluna no meu escritório. Ela falou, professor Bonazari, eu quero falar com o senhor, eu estou muito desgostosa da advocacia, eu sou maltratada, às vezes, pelos juízes, eu perdi 2 ações. Pessoal, vamos começar do começo, né? Outro dia, vou contar essa anedota, mas é verdade. Outro dia eu fui engraxar meu sapato aqui na esquina do Damásio. Tem uns meninos que ficam aqui na esquina da Rua da Glória. Fui lá engraxar o sapato, aí cumprimentei um advogado velho que passou lá. Falei, doutor, ele, tudo bem? O rapazinho que engraxava meu sapato disse, o senhor conhece o doutor? Falei, conheço de vista aqui e tal. O rapazinho falou, doutor, me disseram que ele é um grande advogado do júri. É um grande tribuno do júri, um advogado importante. Eu disse, pois bem, eu mesmo nunca perdi nenhum júri. E o rapazinho que estava engraxando meu sapato falou assim, o senhor nunca perdeu nenhum júri? Eu falei, nenhum. Ele falou, e o doutor faz muitos júris? Eu falei, nunca fiz na minha vida. Não é? E assim fica fácil não perder. Não é? Eu escrevi um livro, Paulo, que foi meu mestrado. E eu digo que é o melhor livro de obrigação própria terreno que tem no Brasil. O melhor que tem no Brasil. Sabe por quê? É o único. Só tem ele. Não é? Fica fácil assim, pessoal. Fica fácil. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você escolheu ser advogado, você vai ganhar ações e você vai perder as ações. Não existe advogado que só ganha. Se ele diz que só ganha, é um mentiroso contumaz. Nós ganhamos e nós perdemos. E existe uma lição de Aristóteles que eu gosto muito. Não nos alegremos muito nas vitórias e nem nos entristeçamos demais nas derrotas. Saibamos viver à medida das coisas. A virtude está no meio, em médio, virtus. Então não desanime porque você perdeu, não se anime muito porque você ganhou. Agora tem uma coisa que é importante dizer aqui para vocês. Perder faz parte? Faz. Agora, perder porque fez bobagem não faz parte. Aí você tem que se sentir mal, sim, e tem que tomar todo o cuidado para não repetir o erro. Eu costumo dizer, Paulo, que agora está na moda, vamos acabar com o exame de ordem. Pessoal, isso é um absurdo. Sabe por quê? Nós, advogados, temos nas mãos a vida dos nossos clientes. E quando eu falo vida mesmo. Às vezes o cara precisa de você para conseguir uma liminar para fazer um tratamento médico. Aquele patrimônio é tudo que ele conquistou na vida. Se você não fizer um bom trabalho, ele perde a casa em que ele mora. Entende o que eu estou dizendo? Você não consegue a pensão para a criança. Ou você faz com que o seu cliente pague mais pensão do que devia pagar, tirando da boca de outras crianças. Então, vejam que a nossa profissão lida com aquilo que é de mais caro para as pessoas. E eu não estou, e nem eu nem você, sim, Paulo, atuamos na área do direito criminal. Né? Mas imaginem a responsabilidade de um criminalista. Sim. Se fizer uma bobagem, o cliente dele fica preso. Sim. Se ficar preso 1 hora a mais do que devia, é algo que nós não podemos admitir. Então, Paulo, eu gostaria que você chamasse um pouco os nossos ouvintes à responsabilidade. O que você acha disso? Bom, pegando aqui as palavras que o Bonazari usou, vitórias e derrotas fazem parte da vida do advogado. Isso é certo. Agora, tem que aprender com as derrotas. As derrotas vêm. Você vai perder um caso porque o entendimento que foi prevalecente não é aquele que você sustentou. Mas, vejam, há no direito vários entendimentos. Então, aquele foi prevalente. Não significa que o seu esteja errado, mas não prevaleceu. Então, percebam, meus caros, que nessa rota aí, nessa linha da sua vida como advogado, tudo que você fizer repercute na vida do seu cliente, na vida, na liberdade, no patrimônio, na relação de emprego, na relação de tudo. Atuação com muito cuidado. Uma atuação desidiosa
pode causar sérios estragos. A gente costuma dizer, um médico, quando causa algum problema, vai fazer uma operação, erra, pode custar a vida do paciente, sim, mas o advogado, dependendo do que fizer e fizer de forma equivocada, o estrago pode ser muito maior. Aquela pessoa pode, inclusive, em último caso, resolver tirar a vida porque perdeu tudo que ela tinha, que foi conquistado ao longo de vários anos. Então, esse é o meu recado para vocês, que estão aí pensando na advocacia, que querem seguir, muito cuidado, atenção, perseverança e muito estudo. Eu converso muito com os clientes e eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é a maior queixa que as pessoas têm dos advogados? Qual é, Maurício? Você sabe, você arriscaria dizer uma? Deixa eu pensar aqui. E isso é uma lição de ouro para vocês, que eu vou dar aqui. Não sei. Diga. Sabe qual é a maior queixa? Advogado que não retorna a ligação do cliente. Advogado que não dá importância para a angústia do cliente. Advogado que não presta contas do serviço aos clientes. Eu viro e mexo, eu ouço assim, professor Bunazar, ou doutor Bunazar, professor Bunazar, nossa, que alegria, o senhor me liga para contar o processo sem eu pedir, ou quando eu te ligo, o senhor retorna as minhas ligações, como se nós fôssemos deuses que ouvimos as preces dos clientes quando queremos. Não é assim. Nós somos prestadores de serviço. E como prestadores de serviço, sabe o que nós temos o dever? De pontualidade. Sim. O cliente marcou 3 horas no teu escritório, você não vai deixar ele na sala de espera, como fazem alguns médicos por aí, 40 minutos, 1 hora esperando para dar uma de gostoso. Não. Mostre para o seu cliente que ele importa. Diga a ele o quanto ele importa. É importante que o cliente sinta-se acolhido. E não há nada que deixe o cliente mais confortável do que um advogado que diz a ele a verdade, que o acalma, que explica os riscos da demanda, que diga as coisas sem juridiquês. Tá certo? O nosso cliente, né, Paulo? Exato. Ele não é obrigado a conhecer direito. Turma, coloque-se na posição dele. Quando nós vamos ao médico e ele fala aquelas bobagens que nós não entendemos nada, Sim. Entendeu? Como é que nós nos sentimos? Nós nos sentimos inseguros, nos sentimos solitários, desprestigiados. Por que nós vamos reproduzir com os nossos clientes aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco? Então, prestar contas ao cliente, ser transparente com o cliente, atender o cliente, faz toda a diferença. Sim, Diga lá, Paulo. Um linguajar simples na conversa com o seu cliente é o que faz essa aproximação, que faz com que você consiga, de forma bem objetiva, explicar, ó, a situação é essa, nós vamos por esse caminho e pronto. Agora, deixe o juridiquês para as petições, deixe para as sustentações orais nos tribunais. Seja bastante transparente com o seu cliente. Olha, como é que você explica para o cliente a seguinte frase? Olha, em caso de sucumbência, o senhor arcará com todos os ônus. O cliente não sabe o que é isso. Não faz a menor ideia, né? Não sabe. Ônus da sucumbência. Explica para ele, fala, olha, quem perde, paga. E quanto é que paga? Paga de tanto a tanto. Então, no pior cenário, o senhor pagará tanto. No melhor cenário, o senhor pagará tanto. Se o senhor ganhar, o senhor não paga nada. Desse dinheiro aqui, isso aqui é meu direito, isso aqui é direito do senhor. Ficou claro? Explique as coisas para o seu cliente. Ele não sabe o que é uma reconvenção. Ele não sabe o que são custas de apelação. Ele não sabe. Então, trate a outra parte como alguém que precisa ser informado. A outra parte, eu digo, seu cliente, como alguém que precisa ser informado. Eu garanto para vocês que, se você fizer isso, o seu cliente passa a confiar em você. E se ele confia em você, ele tem segurança para te indicar. Exatamente. A relação cliente-advogado é uma relação de confiança, que ela vai se firmando, ela vai aumentando conforme os anos vão passando. E é justamente aí, a partir do momento que ele confia no advogado, ele indica para os amigos, indica para os familiares. Eu costumo pensar bem assim, você só indica aquilo que você acha que é bom. Você não vai indicar um profissional ruim. Então, se você confia, você indica e vai querer que os seus amigos, os seus familiares sejam atendidos por ele. É nessa lógica, é assim que a gente deve trabalhar.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu queria colocar isso, que é um ponto de bastante angústia. É muito problemático você abrir o seu escritório, colocar a tua plaquinha lá na porta e começar a advogar. No passado funcionava, turma. No passado você tinha 2, 3 faculdades de direito no Brasil, não é? Depois 3, 4 no estado de São Paulo. Hoje, a cada esquina nós temos uma faculdade de direito. Então, e vai aumentando, né? E aumentando, não é? Então, é de fato uma profissão muito difícil. Eu já não sei contar, e eu falo isso não é para desanimá-los, tá? É para alertá-los para que vocês se preparem. Eu não sei dizer quantas vezes eu peguei o Uber e o Uber era formado em direito. Eu não sei dizer. Hoje, um barbeiro ganha mais do que um advogado recém-formado. Então, é importante que vocês saibam que o começo da carreira é um começo muito sofrido, a não ser que você tenha sorte de começar num escritório que possa te pagar um bom salário, o que é a exceção da exceção da exceção. Então, abraçar a profissão de advogado é uma decisão que exige muita responsabilidade. Veja, Maurício, então, quem está nos assistindo tem que ficar muito, mas muito atento a isso. Não é só a glória da advocacia, nossa, olha só, vou fazer sustentação oral, estou defendendo o meu cliente num caso extremamente complexo. Essa é a parte boa, mas tem a parte difícil, tem a parte de correr atrás, a parte de ganhar pouco no começo. Ganha muito pouco. É isso mesmo. Muito pouco. Então, você vai ter que fazer as contas. Você vai ficar ali no lápis todo mês. Por quê? Difícil mesmo o começo. Até que o seu nome, como eu disse, a questão da reputação, comece a ser divulgada, comece a aumentar, você comece a pegar causas mais complexas, que fará com que você, de plano, consiga entender uma causa complexa. Veja, você olhou uma situação que antes era muito difícil, hoje você olha e fala, é muito simples resolver isso aqui. Por quê? Porque você já teve experiência. Porque você já cresceu como advogado. É aí que você vai ampliando a sua reputação e vai melhorando. E a sua remuneração, consequentemente, vai junto. É complicado. Eu lembro que, logo que eu me formei, eu passei no concurso, passei em primeiro lugar no concurso. Essa cidade, município pequeno, não queriam me chamar. Aqueles rolos, demora, você né? sabe bem. Não. É confusão, mas deixa para lá. Não queriam chamar. E aí, putz, eu advogava, ganhava lá uma mixaria, né? Dava minhas aulinhas, né? Muito garoto, comecei a dar minhas aulas, felizmente. Putz, eu lembro, rapaz, eu via 2 amigos meus que um passou no concurso para juiz, outro promotor, os caras ganhando uma puta grana, e eu falava, e minha mãe falava, filho, presta o concurso, e eu falava, mãe, eu acho que eu vou acabar prestando mesmo, porque isso aqui não tem jeito, mas eu vi o trabalho, não era uma coisa que eu gostava, e acabei perseverando na advocacia e, felizmente, tem dado certo, não é? Com a ajuda de Deus, claro. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O concurso público, ele é uma saída muito vantajosa. Por quê? Porque você começa ganhando bem, não é? A advocacia tem uma promessa, turma. Você pode ganhar mais no futuro. Você pode. É certeza? Não. Você não tem aposentadoria, não é? O que você ganha você tem que guardar, porque você não sabe o dia de amanhã. Há meses bons, há meses ruins, e é verdade. Então, a advocacia é, de fato, um desafio. Eu não lembro agora se foi para Minas. Encontrei uma desembargadora do Espírito Santo, conhecida minha, uma mulher fantástica, minha amiga, não é? E ela diz, ai, Bunazar, eu queria ser advogada, sabe? Porque eu acho um glamour isso, pega o avião, vai para Brasília, despacha no STJ. Eu falei, olha, doutora, doutora nada, ela é minha amiga. Eu falei, olha, é um glamour, até a página 2. Né? Quando você vai para o STJ, fica sentado lá 5 horas esperando para ser atendido, sim, no STF, um tempão. E olha que o atendimento, os ministros, tanto do STJ quanto do STF, como os desembargadores aqui do nosso tribunal, nos recebem muito, sim, bem. Exatamente. A verdade é essa. Né?
Mas, turma, é esfregar a barriga no balcão. Outro dia, Paulo, eu vou te contar uma história, você vai dar risada. Um caso, o cliente pediu para a gente analisar e fui desarquivamos o processo. E eu fui lá. E aí eu voltei com um carrinho. Há anos eu não fazia isso. Os autos físicos, voltei com um carrinho. Faz tempo, né? Carregado 15 volumes. Na hora que eu entrei no escritório, meu escritório fica em frente à faculdade Largo São Francisco, do lado do João Mendes, super pertinho. Eu entrei, um jovem advogado que eu havia contratado, olhou aquilo, levou um susto. E aí, na semana seguinte, eu fui dar um feedback para ele estava resistindo um pouquinho a certos trabalhos. Ele virou e falou assim, professor, olha, a advogada, que é a minha coordenadora, pediu para eu fazer tal trabalho, eu achei que aquilo não era digno de mim, né? Porque eu achei, como assim elaborar uma minuta, que não é digno de mim? Mas eu fiquei sem palavras quando eu te vi carregando aquela pilha de processos. O senhor mesmo foi ao fórum pegar o processo. Pessoal, a advocacia não é profissão de quem requisita, de quem determina, de quem impõe. A advocacia é a profissão de quem roga, de quem pede. A profissão do advogado, por definição, o coloca numa situação de servir ao cliente da melhor forma possível. E isso passa por ir ao fórum, isso passa por reclamar na diretoria do cartório, isso passa por agradar o funcionário, dizendo, ai, como vai o seu filhinho, como vai não sei o que lá. Isso passa por bater na porta do juiz. Isso passa por, às vezes, turma, lidar com pessoas que são mais mal educadas. Pessoal, nós somos professores. Paulo, será que você nunca deu uma resposta um pouquinho mais atravessada para um aluno? Será? Já sim. Ao longo de alguns anos, sim. Sabe por quê, Paulo? Porque nós somos seres humanos. Sim. E nós somos fundamentalmente imperfeitos. Então, ao invés de você reclamar, o juiz fulano foi grosso comigo, a juíza fulana foi grossa comigo. Nós, advogados, não somos obrigados a guardar desaforo, a aguentar desaforo. Não. Não há, e é mais uma coisa que a OAB insiste muito, hierarquia. Claro que não há. São funções distintas entre advogados, juízes e promotores. Mas quem faz da nossa profissão uma profissão digna somos nós. Não adianta cobrarmos respeito dos juízes, respeito dos promotores, respeito dos delegados, se nós somos os primeiros a desrespeitar a nossa profissão. E como é que nós nos tornamos respeitáveis? Sendo cada dia mais habituados a agir com virtude. O que é isso? Agir de maneira correta, fazendo um bom trabalho. Os juízes sabem quais são os bons advogados e sabem quais são os maus advogados. Então, é normal que você bata na porta do juiz e ele diga, olha, doutor, isso está nos autos, não precisa despachar. Sua Excelência, peço que chame atenção nesse ponto. Outra coisa, não ficar, Paulo, despachando petiçãozinha disjuntada. Não, isso realmente, você pensa, o juiz também tem um monte de trabalho, tem uma série de coisas para fazer. Indo lá importuná-lo com algo menor, realmente vai atrapalhar. É isso. Tem que ser realmente ir lá quando é algo necessidade, quando é um pedido liminar urgente, algo que necessita da sua atuação naquele momento. Então, é muito comum que, quando os advogados se reúnem, eles falem mal dos juízes, falem mal dos promotores, falem mal... É engraçado, né? Todos estão errados, só nós, advogados, estamos certos. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para se pôr no lugar do outro? Por que você, quando for tomar um café e tiver um juiz, na família tem um juiz, conversa com ele. O que o advogado pode... Como que o advogado te impressiona? O que faz, na opinião do senhor, um advogado ser diferente de outro? É importante ouvir as outras carreiras. É importante que nós façamos um juízo de valor da nossa própria atuação. Será que eu estou certo de despachar isso aqui? No meu escritório, Paulo, eu vou te falar uma coisa, às vezes eu recebo a minha agenda, né? Despachar. Por eles, eu iria despachar com o juiz a cada 5 segundos. Eu falo para eles, olha, vocês estão achando que eu vou virar carne de vaca no fórum toda hora eu estou lá? Quando for uma coisa importante, o que o juiz vai dizer? Sim. Bom, é mais uma vez que está vindo aqui me perturbar. Exatamente. Não é, Paulo? Tem que fazer um filtro, não tem jeito, pessoal. E mais, a nossa profissão é uma profissão que está na sociedade. Então, a gente tem que ter esse trato social, a gente tem que entender
o outro, se colocar também no lugar do outro para poder atuar. E com isso, analisar, será que realmente vale a pena levar essa petição e ir lá despachar? Vale a pena levar esse memorial, ir lá falar com o desembargador? Ou esse caso aqui não? Deixa para um que seja realmente importante. É esse juízo aí que você tem que falar, analisar, para conseguir, então, atuar bem. É isso. Eu acho que eram essas as ideias mais importantes que nós tínhamos a falar com vocês. Para vocês terem uma noção, vamos fazer uns bullet points aqui? Sim, vamos lá. Ó, primeira coisa, pessoal, estamos de acordo nisso, né, Paulo? Sim, com certeza. Focar na sua escrita oral, não é isso? Sim, aliás, português, né? No seu português, no seu texto. Escrito oral é ótimo. No seu texto escrito e no seu texto verbal, é fundamental conhecer bem o seu idioma. Segundo ponto, voltar-se à especialização. Especializar-se. Terceiro ponto, seguir algo específico. Voltando, especializar-se, eu digo o quê? Fazer uma especialização, procurar estudar, não é? Existem vários, não tenho dinheiro, existem vários cursos gratuitos, sim. Não é? Hoje em dia não é, com a internet aí, não é mais desculpa, é, Paulo? Não é desculpa, você consegue localizar vários cursos gratuitos, você acha curso de tudo que é de área que você quiser. Então, você consegue, sim, se especializar para atuar bem. Perfeito. E aí, especializar-se em que aspecto também? Focar numa área de atuação. Deixar de lado, na medida do possível, o generalismo. Próximo ponto. Ser honesto. Aceitar causas nas quais você acredita. Mais algum ponto, Paulo? Olha, acho que nós tocamos aqui nos principais. Uma atuação adequada de um advogado passam por esses pontos. Então, a gente tem que reforçá-los. É interessante, até faz um checklist, coloca lá todo dia para ver se você está seguindo exatamente essa listinha para atuar bem e sempre ter esse compromisso com a advocacia. Eu costumo pensar que assim, o advogado, na sua atuação, é aquele que, se fizer errado, gera muitos problemas. O que outras profissões, dependendo da situação, se fizer algum equívoco, alguma coisa, talvez não tenha uma repercussão tão grande. O advogado acaba, por um equívoco grande, causando muito. Então, é preciso ter muita atenção na forma que se leva esse direito, que se leva a pretensão do cliente. E, pessoal, uma coisa importante. Fazer com que as pessoas, não é sair oferecendo o trabalho, não é isso. Isso é proibido no nosso estatuto. Mas fazer com que as pessoas saibam que você é advogado e saibam em qual área você atua, tá certo? Isso eu acho importante. E para você que já tem os seus clientes, lembrem-se, prestem contas, sejam transparentes. E, finalmente, se vocês realmente querem ser advogados, se é essa a profissão que vocês abraçaram, persistam, porque sempre haverá espaço para o bom profissional. É isso aí, meus caros. Então, a persistência, pegando o gancho aqui do Bunazar, é fundamental. O advogado que não persiste, só para terminar, concluindo com uma história aqui, uma colega minha, advogada, que até veio depois contar essa história para mim, ela me disse, olha, tem um processo que eu estou atuando aqui, que há 5 anos eu estou tentando resolver e não consigo. Depois de 5 anos, após muita luta, muitos recursos, ela conseguiu reverter uma situação que já parecia perdida. Vejam, é persistência. Ela atuou, ela recorreu, fez o que pôde, dentro dos recursos, dentro das medidas processuais, e conseguiu ajudar o cliente. Então, a persistência é fundamental. É isso aí, né, Paulo? Eu acho que eram as ideias gerais que a gente queria falar com vocês, explicar para vocês. Na verdade, eu acho que é o que nós queríamos dividir com vocês, essas angústias aí do dia a dia do advogado. Saiba que não é fácil, mas vale a pena, não é isso, Paulo? Exatamente. É uma carreira brilhante, é uma carreira muito bacana de se seguir, mas é importante que você entenda que, no meio desse caminho, há diversas dificuldades, mas, com persistência, é possível superá-las. É isso aí. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho. Contem com a gente, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos, até mais.